Eu tô feliz! Você tá feliz? Você é mengão? Você é rubro-negro? Então, seja bem-vindo a mais esse corte aqui do nosso canal. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal se você também é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada. Temos aqui esse corte bacana do jogo aberto da Band, repercutindo, analisando o nosso mengão. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Subiu na tabela agora, Flamengo segundo colocado com 20 pontos, 6 pontos atrás do Palmeiras, porém o Flamengo tem um jogo a menos que é contra o Mirassol, o lanterninha do campeonato. Dito isso, galera, quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo? Deixa o like para me ajudar, simbora. Fluminense e Flamengo, era uma longa invencibilidade, 22 jogos sem perder, não é no Maracanã do Flu. E o Flamengo não teve piedade, Pedro estava on fire, fez gols, foi pra cima. E o Fluminense até tentou com o Savarino uma reação, mas não deu. 2-1 placar final, Flamengo comemora a vice-liderança do campeonato. De mais um episódio da história do clássico mais charmoso. Perdão. Fluminense e Flamengo se enfrentaram em um duelo que começou antes mesmo de a bola rolar. A mudança da data da partida por conta do atraso do Flamengo na volta de Cusco, no Peru, no meio da semana, gerou incômodo principalmente na torcida do Flu. Não à toa, o atual presidente do Tricolor, Matheus Montenegro, através de uma rede social, deu explicações. O Fluminense... Gente boa esse cara, hein? Matheus Montenegro, gente boníssima. Parabéns pela sua atitude. Pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Enquanto o tricolor não finalizou uma vez sequer no gol de Rossi, o rubro-negro chegou com perigo nesse chute de Everton Araújo. Aos 7 minutos, Fábio saiu jogando errado e Pedro, de muito longe, abriu o placar e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Pedro é bom demais, cara. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Depois foi a vez de Plata contar com um desvio para quase ampliar. Está do nosso lado a finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos, ok? O segundo tempo começou com o Fluminense um pouco mais com a posse de bola. O passo apareceu logo aos 4 minutos. Plata saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro tricolor levou a melhor. Logo depois, Samuel Lino deu essa assistência maravilhosa de 3 dedos para Pedro, de peito, marcar novamente e fazer o seu 7º gol desta maneira. Olha o passe do Lino e o golaço do Pedro. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. Aos 18 minutos, adivinha quem apareceu mais uma vez? Pedro bateu colocado e carimbou a trave de Fábio. Aos 30 minutos, René testou bonito, mas Rossi espalmou. Na sequência, Alexandro cortou errado e Savarino recolocou o Fluminense no jogo. Que infelicidade. A partir do momento em que jogamos mal, que foi um tempo, um pouco mais de um tempo, o responsável absoluto da equipe não jogar bem sou eu, independente dos nomes que estão em campo. O tricolor pressionou e quase chegou ao empate nessa testada de Castilho. Nos acréscimos, Carrascal foi expulso após essa entrada em Guga. Arana bateu firme, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Fim de jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo, além de ultrapassar o rival na tabela de classificação, agora ocupa a 2ª posição. Já o tricolor caiu para o 4º lugar. A partir de agora, as 2 equipes pensam na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia da Argentina, enquanto o Flamengo, no dia seguinte, terá pela frente o Independente Medellín. Disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável.
Vocês vão comentar tudo, porque foi um bom jogo, bem movimentado. Mas aqui a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo. E o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado. E o Fluminense deixa o São Paulo na terceira colocação com a derrota e é o quarto colocado. São dois times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo. O Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo. E esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então, além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio pro time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo tá diferente, Edu, já tá começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo está vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, um cara que também está pegando confiança novamente. O esquema tático, de repente, está favorecendo ele para que ele possa estar fazendo os gols e ajudando a equipe do Flamengo. E é um momento onde que o Flamengo está se encorpando e também vai brigar. Ninguém nunca tirou o Flamengo da briga dos campeonatos. E sim, a gente estava oscilando. Agora a gente está vendo um Flamengo muito mais preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o Clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E estava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num Clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo. E aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali. E a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. Bom, teve mais coisas no Campeonato Brasileiro. Galera, acompanhe só o que falaram na parte final do programa de ontem, no programa Linha de Passe, tá? Eu tinha trazido ontem aqui para vocês, depois do jogo, a primeira parte do programa, analisando a vitória do Mengão. Só que depois, acompanhando a parte final do programa, eu gostei muito do que eles falaram dos nossos jogadores e eu decidi trazer aqui agora para vocês esse corte especial. Olha só o que eles falaram do nosso Flamengo. Se liga. A falar individualmente aí de Samuel Lino. Sim, muito. Né? Porque quando a gente... que eu disse aqui, né? Flamengo, até a hora que o Fluminense começa a rodar ali a área e sai o gol, para mim, tinha sido a melhor exibição do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Né? E até, talvez esse ano, hein? Talvez não esse deixa ano. de ser, porque o Talvez clássico tem disso, do outro time, que é um time grande, também tem Porque quando a gente melhores. fala, clássico não tem jogo e tá aquela conversa, tem jogo sim, ó. Teve um Flamengo dominante boa parte do jogo. Mas isso se deve muito, eu queria ver de vocês, pensando pelo Zupa, a atuações individuais também muito acima do que a gente estava vendo. Samuel Lino, por exemplo, quando foi a última vez que a gente viu ele atuando assim? Paquetá para mim. Paquetá hoje. Mas é aquela questão. Pedro, muito bem. É o coletivo que influencia mais o individual ou individual que... Quando tá todo mundo bem, o coletivo fica mais forte. As duas coisas. O Plata, por exemplo... fazer propaganda da bolacha. Bolacha, não biscoito. O Plata, por exemplo... O Plata é bem lembrado também. Que mesmo com toda... Eu não vou entrar nessa discussão. Tô de brincadeira. Todos os contextos que... Tá de brincadeira. Que cercam a questão do Gonçalo Plata, dentro de campo, fora de campo. Tecnicamente, o Plata é um cara que, na hora H, toma muita decisão errada.
Mas o que ele corre, e nesse jogo que o Flamengo fez, de encurtar o espaço do Fluminense, de botar intensidade desde o princípio, ele foi um corredor muito forte pela direita, com o Lino desequilibrando mais pela esquerda, mas o Plata sendo um cara importante pela direita. Então, acho que dentro desse olhar, a semana do Flamengo foi muito bem gerida pelo Jardim. Ele escolheu os melhores jogadores para a proposta do jogo de Cusco, que era um jogo mais físico no meio-campo e mais vertical na hora de definir, com o Bruno Henrique definindo bem, com o Plata jogando na esquerda, definindo bem também, com o Paquetá de 10 para dar uma bola um pouco mais longa, para ter o chute de entrada da área. E hoje escolheu os melhores jogadores tecnicamente e que fisicamente também estavam mais frescos para fazer o jogo dominante que o Flamengo fez. É o Leonardo Jardim. Ele fez escolhas muito boas para os 2 jogos e através dessas escolhas o Flamengo foi exatamente o time que deveria ser. Não foram escolhas óbvias. Na altitude de Cusco e hoje dominante, especialmente no primeiro tempo no Maracanã. Eu acho muito isso. Por que eu citei tanto o Paquetá ali quando você perguntou, William? Porque o Paquetá tinha todo esse debate. Mas o Paquetá não tem que vir de beirada, como o Felipe Luiz, tem que vir como um 10 centralizado. Então talvez ele vai bater com o Arrascaeta, vai ser o outro. Não, mas quando ele está na base, quase que alinhado ali com o primeiro... Hoje foi diferente. Sim. Hoje ele joga o campo inteiro. Ele baixa, como disse Jailson, ele baixa para sair, ele chega para finalizar, ele chega pela esquerda para associar com o Lino, ele chega com a direita para distribuir, e ele não é exatamente um cara nem alinhado e nem próximo do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara mais à frente do meio, e sem bola, em muitos momentos, o Everson é o primeiro cara de meio campo. Então, você começa a ter uma outra solução, diferente das 3 anteriores apontadas para o Paquetá. E ele vai bem. Porque toda a dinâmica de primeiro tempo, para mim, a associação com o Lino é explorado, mas era uma faixa de campo. Outros jogadores bem, o Pedro na faixa de campo. O Paquetá, em todos os setores do campo, ele vai bem no primeiro tempo. E ele que vai dando dinâmica do Flamengo no primeiro tempo. Isso eu gostei bastante. E eu tenho algumas questões com o Paquetá pressionando, que eu acho que ele chega muito mais, às vezes, ali num bote faltoso de parar jogar. Hoje não. E hoje eu gostei de como ele estava pressionando sem necessariamente dar esse bote faltoso, ocupando muito bem. Ele erra muito, né? Exatamente. E eu gostei, então, porque ele vai bem no que ele se propõe a fazer em todos os momentos do jogo, ele, o Paquetá, no primeiro tempo, principalmente. Ele vai mal, né, nessa questão de dar o bote. Né? Ele toma amarelo. Ele chega, ele ocupa, ele tem um vigor ali, mas ele... Vai tirando, ele tem necessidade de morder, mas pode ir tirando. Tanto que hoje, se eu não estou enganado, ele só foi naquela que ele até conseguiu tomar a bola, não lembro se era o Martinelli, enfim, ele consegue tomar a bola. O Martinelli mal, hein? Ou seja, o Martinelli o jogo Fluminense passa muito pelo Martinelli. O Martinelli encaixotado toda hora e sem jeito pra jogar. Teve a hora que ele errou um passe pro lado esquerdo, que ele mesmo botou a mão já na cabeça ali, fiz besteira. Um jogo boa pressão do Lúcio e com o Martinelli mal, mina muito as possibilidades do Fluminense. Mina muito. Com relação a esses atletas, a gente falou, o time do Flamengo ele tem o melhor elenco da América do Sul. Isso a gente sempre falou, e realmente em termos de elenco, né? Você na quarta-feira, no meio de semana, você está lançando mão do Bruno Henrique porque você precisa de um cara com essa característica. Hoje você está falando da partida do Pedro. Hoje você está botando o Paquetá para corrigir que você não tem Pulgar por ali, que o De La Cruz... É muita opção. Na quarta lançou mão do Arrasca também. É muita opção, exato. Porque você escolhe quando vai botar o Arrascaeta no jogo. A gente fala do melhor elenco, só que a gente ainda não conseguiu ver esse elenco com todos os jogadores. Claro, isso é quase impossível. Todo mundo à disposição. Mas todo mundo à disposição. Sempre e todo mundo num bom nível. Porque reclamação Plata, está devendo há muito tempo. Eu achei que o Plata teve a semana boa. Teve uma semana boa. Mim, o Plata teve então, Você elogiou o Jardim? Pra mim, o Plata teve uma semana boa. Os caras, eles estão dando indício sempre de recuperação. Mas foi uma opção, né? Porque era pra ele ter sido expulso. Exato, porque aí ia ter os dedos levantados. Claro, foi salvo. Mas, de fato, ele jogou bem. Ele jogou bem, é isso. A gente está falando de bola do Plata. Exatamente. A gente não falava de bola do Plata. Então, ele tem um problema muito sério, o Zupa já falou, de finalização. É um problema gravíssimo de finalização que ele tem. Mas, assim, você começa a ter indícios que o Plata começa a melhorar. Sim. De repente, o Samuel Lino, que, pelo amor de Deus, os caras não são pernas de pau. O Flamengo não se equivocou assim na contratação desses atletas. O Flamengo fez boas contratações, só que de alguma forma as coisas não foram se encaixando. Samuel Lino não é um craque e tal, mas ele podia render mais. Hoje ele já mostrou que ele pode render. Plata melhor. O Pedro voltando àquela velha fase, voltando. Você começa a ter o melhor desses caras, ou algo próximo do melhor desses caras.
é a melhor notícia que o torcedor do Flamengo pode ter, porque tá sempre alguém, 2, 3 ali estão devendo, não tá na melhor fase, tá mais... Tem o Saúl até agora que precisa voltar também. Começa sem os 2 titulares, na teoria, que é o Jorginho e Pulgar, né? Exatamente, exatamente. E o Jardim consegue ali... E são titulares absolutos. Exatamente, consegue ali mexer na equipe. Um sinal de alerta, ao meu ver, é pro Pulgar e pro Carrascal agora, né? Porque a expulsão do Carrascal é besta, como disse o Jean, Beira ali... todo respeito, é idiotice, porque ele entra por... É muito afoito, né, cara? Muito desespero, né? No meio campo não precisava dar uma tesoura, né? Um carrinho por trás, né? Nossa, cara, que burrice. Essa expulsão foi ridícula. Pra dar uma tesoura no jogador do Fluminense. E no setor... E não era contra-ataque, não ia ser nada. Mas aí ele consegue, de fato, por conta do elenco, como você bem falou, ele consegue ali mexer, né, na equipe, bota o Paquetá meio que para controlar ali, o Everton Araújo fazendo o primeiro volante. E ele tenta replicar o que ele faz com os titulares, né? O Pulgar fazendo às vezes de terceiro zagueiro, muitas vezes pela direita, né? E o Jorginho é o cara que vai tentando fazer a saída de bola. Ele tenta abrir o Everton Araújo dessa forma, só que o Fluminense também já começa a entender que se pressionasse o Everton Araújo, poderia conseguir roubar a bola. E aí muitas vezes ele começou a inverter, aí mexe no Paquetá. O Everton Araújo vai ser ali, vai proteger o meio campo e o Paquetá baixando, aí você pensa, né? O Paquetá que às vezes era ponta direita, fazendo a saída de bola com os zagueiros. Os caras, pelo amor de Deus, olha o que esse cara tá fazendo com a maior contratação, né, da história do Flamengo, botando o cara para sair com os zagueiros. Mas é o Paquetá, como disse o Pedro Ives, de todo campista ali, conseguindo fazer todas as funções do meio campo muito bem. E hoje, ao meu ver, o jogo passou muito por ele. Ele conseguiu controlar o jogo completamente. Vamos rodar gols! Merece like, não merece, galera? Aí, cara, ontem, depois do jogo, tinha trazido aqui para vocês a primeira parte do Linha de Passe, né? Falando ali da vitória do Flamengo. Daí depois, já tinha encerrado o vídeo e tal, eu fui jantar meia-noite, daí eu fui acompanhar, né, o restante ali do programa, e daí eu vi essa parte aqui deles falando das qualidades individuais dos jogadores do Mengão. Falei, não, cara, eu tenho que trazer também esse segundo corte, nessa segunda parte aqui do programa, porque é bacana, né, quando você vê, assim, a imprensa se rendendo ao Flamengo, ao elenco, aos jogadores, né, cara? Então... vídeo bacana, merece o seu like, a sua inscrição no canal. Inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho. Eu tô rindo à toa aqui, tô feliz demais. Essa semana que passou foi muito boa, né? Flamengo vencendo na estreia da Libertadores. Tinha vencido o Santos, agora vencendo o Fluminense. E o Flamengo tá ali, cara, tá no páreo, né? Tem um jogo a menos que o Palmeiras. E esse jogo é contra o Mirassol. O Mirassol é o lanterna da competição. O Flamengo deve ganhar esse jogo. E daí ficaria 3 pontos do Palmeiras. Tem um confronto direto, né, com o Palmeiras. Mês que vem tem o jogo Flamengo e Palmeiras. E daí, galera, tudo pode acontecer, né? Eu gostaria muito que a CBF ajustasse o calendário, sabe? Assim, para chegar até a Copa do Mundo, todo mundo ali no Campeonato Brasileiro com os mesmos números de jogos. Eu gostaria muito que isso acontecesse, porque se a gente for para a Copa do Mundo com um jogo a menos, não é justo, né, cara? Tinha que ficar todo mundo igual, né? O que você acha sobre isso? Comente aqui. Tamo juntos. Até daqui a pouquinho. Vou trazer mais conteúdos para vocês. Fui!